Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula que vai ser encaminhada tanto para terceiro como para segundo do colegial, e nós estamos falando da Índia, né? O título aqui da aula vai o mesmo para as duas salas. Entretanto, né, para o terceiro colegial, dá enfoque na Índia como um ator econômico global. No caso do segundo ano, vai se analisar a Ásia Meridional, Índia, Paquistão, Bangladesh, tá certo? Existe uma aula que vai ser, né, posterior a essa, que é dos tigres asiáticos. Ela é obrigatória para o segundo colegial. Ela vai vir junto, mas eu vou desdobrar em outra aula para o segundo colegial e fica como uma aula optativa para o terceiro colegial, certo? Uma aula mais curta, já está gravada, ok? Assistam se vocês tiverem interesse. Fala sobre a Coreia do Sul, fala sobre os tigres, tudo bem? Existem muitos pontos convergentes entre os tigres e, no caso, a Índia. Beleza? Muito bom. Então vamos lá. Quanto à Ásia Meridional, né? Alguns pontos convergentes. São países populosos que vai apresentar o que se chama de formigueiro humano, né? Daqui a pouco vocês vão ter um dado que vai, né, a mostrar as razões dessa afirmação, tudo bem? Todos esses países, né, do que a gente chama de Ásia Meridional ou Ásia Sul da Ásia, a maior parte deles, né, foi, né, ex-colônia do Reino Unido. O coração ali das colônias britânicas na Ásia foi a Índia, né? A Índia era uma colônia importantíssima para o Reino Unido, né? Uma das colônias que ofereciam matérias-primas, recursos, consumo, né? Muitos ingleses, muitos britânicos foram para essas ex-colônias, né? Então era um grande, importante ponto comercial, né, do Reino Unido fora da Europa. Muitos países, sobretudo a Índia, né, que é o foco do nosso estudo, eles atualmente representam polos de atração de empresas transnacionais. Muito fácil de constatar isso, né? Você às vezes pega uma camisa da Nike ou da Adidas ou um tênis e você vai ver lá Made in Bangladesh, né, Made in India, ou os tigres, né, Made in Vietnã. Então, muitas empresas, elas estão instaladas na Ásia Meridional ou elas contratam empresas terceirizadas, né? Nunca me esqueço, há mais ou menos uns 8 anos, não, uns 7 anos, acho que foi em 2013, uma indústria que prestava serviços para a Benetton, a italiana Benetton, né, que é uma marca de grife italiana. Essa empresa terceirizada, ela desabou, né, uma indústria precária, desabou, matando centenas de pessoas. Então foi uma grande calamidade que aconteceu no pobre Bangladesh, né, um país muito pobre, né, com uma população majoritariamente muçulmana, ok? Que foi chamado antes de o Paquistão, né, oriental, né? Se a gente vê aqui, o Bangladesh está mais ou menos aqui, por aqui, né? Então seria o Paquistão ocidental e o Paquistão oriental. Beleza? Então vamos lá para os aspectos físicos. O subcontinente indiano, né, onde está esses países que nós estamos analisando, segundo a teoria da tectônica de placas, esse subcontinente indiano nem sempre esteve conectado ao continente asiático.
Na deriva continental, ele perambulou durante muito tempo, né? E por volta do terciário, ao que parece, ao que me lembro com mais precisão, por volta do terciário ele se chocou contra o continente asiático, certo? Desse choque, desse contato, acredita-se, né, segundo os pesquisadores, que tenha acontecido o terremoto mais violento da história do planeta Terra. Então nós temos aqui uma área de choque de placas. São duas placas continentais. É uma área de intensa atividade sísmica. Então a própria cadeia de montanhas do Himalaia é resultado desse choque de duas placas continentais. O teto do mundo está aí, né? Então, do aspecto físico, é uma região bastante complexa, né? Então, nós vamos ter áreas, a divisa entre China e Índia, uma área de montanha, certo? Clima frio de montanha, mas temos depois, né, uma área mais subtropical caminhando para tropical de monções, né? Então os rios são de regime complexo, né? O que abastece o rio tanto seria a água de degelo como a água das chuvas, e as chuvas, né, estão aí caracterizadas nas grandes monções, ok? Que nós vamos ver a dinâmica já já. Muito bem, então vejam, né? O subcontinente indiano, a fronteira indo-chinesa, aqui seria a planície indo-gangética, aqui está o rio Ganges, que nasce do degelo do Himalaia, né? Aqui é que está a maior parte das pessoas na Índia, mais ou menos por essa área verdinha. Eis aqui o Planalto do Deccan, que é uma área importante também em recursos minerais, certo? Então essa é uma área mais alta e essa é uma área mais baixa. A respeito das monções, a dinâmica das monções, para entender as monções, devemos nos voltar para as noções de climatologia, né? As noções de pressão atmosférica, continentalidade, maritimidade. O que acontece? Nós temos nessa região duas estações, o que se chama de monção de inverno e monção de verão. Quando acontece a monção de inverno, nós temos 4, 5 meses, né, de muita secura. Por que acontece isso? Quando acontece o inverno, essa região do planeta ela está menos contemplada por energia solar, por radiação. Sendo assim, durante muito tempo, durante meses, se instala, né, um sistema de alta pressão sobre o continente. Então, o continente fica mais frio, certo? O calor está aqui no oceano, na área mais próxima do Equador. Então, se forma um sistema de alta pressão. E nesse sistema de alta pressão, vão ter ventos anticiclonais. E esses ventos eles vão ser, né, no caso, centrífugos. Então, esse sistema de alta pressão constante, ele impede com que se forme nuvens, né? Formação de nuvens, possibilidade de chuva. Então, os ventos são constantes do continente para o mar, ok? O contrário vai acontecer no verão. Quando acontece o verão nesse continente, no subcontinente indiano, a posição do subcontinente indiano está bem próxima, né, do Sol. Então ele está bem contemplado por energia, por radiação solar. Então o aquecimento é maior. Então vai ficar mais quente, o ar vai ficar mais quente, vai ficar mais leve,
vai se formar então sobre o subcontinente indiano e toda essa região aqui um sistema de baixa pressão. E não se esqueçam que o sistema de baixa pressão ele representa uma força centrípeta, né? Então ele puxa os ventos do mar, né, que estão carregados de umidade para dentro do continente. Então, né, o sistema de baixa pressão faz com que, né, se carregue umidade e a partir do momento que as nuvens não conseguem mais comportar, né, o volume de água dentro do ar, então ele precipita, certo? Então depende muito de uma dinâmica, né, de baixa pressão, alta pressão, né, ventos ciclonais, ventos anticiclonais. Então a gente tem que se lembrar bastante dessas noções de climatologia, certo? Então dá para dizer então que o verão dentro da Índia, desses países aí, é um verão extremamente quente e chuvoso. Passando para a questão da população, para estudos de população, esses países eles são populosos, povoados e com grande heterogeneidade. Significa que são países numerosos em população, né? A população é bastante alta. No caso do Bangladesh, a gente vai ver um exemplo. No caso da Índia, né? São continentes, é um subcontinente bastante povoado. Então veja aí que, né, não acontece situações igual acontece no Brasil, no Canadá, na Rússia, né? Então, em geral, toda a porção terrestre é bem povoada. Veja esse dado que eu retirei da página do GeoPizza. A quantidade de pessoas que mora na área roxa equivale à área vermelha. Então percebam que aqui é, né, Índia e Bangladesh. Então veja o que coloca. A população da Índia mais o Bangladesh corresponde a 20% da população mundial, 1 bilhão e 504 milhões de pessoas. Apenas Bangladesh, com 165 milhões de pessoas, é o oitavo país mais populoso do mundo, sendo o país um pouco maior do que o estado do Amapá, embora o número de habitantes seja 220 vezes maior. Já a Índia, com 1,3 bilhão de pessoas, é esperada passar a China e tornar-se o país mais populoso do mundo devido à sua taxa de natalidade de quase 3 filhos por mulher. Estão percebendo? Então, toda essa dinâmica que nós falamos da Europa, da China, do Japão, né? Tudo tem relação com a taxa de fecundidade. Então, nesses países que eu citei, né, a taxa é muito baixa, enquanto que na Índia, enquanto que no Bangladesh, essa taxa ainda é muito alta. Ok? Então, dando um destaque para a Índia, é a segunda população mundial, caminha para ser a primeira. A marca da sua população é a heterogeneidade linguística, religiosa e étnica, certo? Existe mais de 100 tipos de dialetos, né, dentro da Índia. Existem dezenas de etnias dentro da Índia, né? Então a Índia, o que eu sempre chamo a atenção nas minhas aulas sobre esse país é o país que mais encarna a dicotomia entre modernidade e tradição, certo? Então a Índia ela sintetiza isso, porque você consegue ver uma Índia que está integrada, que recebe grandes empresas do mundo todo, grandes bancos, grandes indústrias, grandes marcas, né? Aquela urbanização com aqueles luminosos, né, que chamam a atenção, mas você consegue ver ainda traços de uma tradição cultural, né? E essa tradição às vezes carregando muitas injustiças e muita desigualdade social, né? Muitas contradições, como eu coloco para vocês aí, né? E essas contradições, fatalmente, elas estão, né? As contradições elas estão relacionadas
com o famoso sistema de castas. Mas, professor, fiquei sabendo que o sistema de castas foi abolido. Uma coisa é abolir o sistema de castas na lei, outra coisa é, a prática ser abolida. O que acontece então é que por lei foi abolido, mas ainda, certas castas continuam a praticar aquilo que era praticado anteriormente, Então, o que vem a ser o sistema de castas, um sistema em que existe um grupo social hereditário endogâmico que determina a condição social. Então, se a pessoa nasce numa casta privilegiada dos Brahmas lá, a vida da pessoa está viabilizada. Se a pessoa nasce dentro de uma casta Dalit, dos párias, ela vai ter tudo do contexto contra ela, Se uma tem a favor, outra tem contra. Então, é um sistema que, por mais que ele tenha sido abolido, por ele ser ainda, por existir a prática da endogamia, que é o cruzamento de pessoas do mesmo grupo, ou as pessoas interagindo dentro do próprio grupo, então inviabiliza ou fecha as portas para a inserção social, para a mobilidade social. Então vai gerar marginalidade, vai gerar marginalização social, Então o Estado indiano diz que tenta lutar contra as castas, contra as práticas das castas, mas às vezes as forças das castas ainda são maiores do que a vontade do Estado indiano em confrontar esse passado e essa realidade. Então aqui uma imagenzinha, que mostra o sistema de castas. Os Brahman, que seria uma classe que descende dos sacerdotes, os Kshatriyas, dos guerreiros, os Vaisyas, dos comerciantes, os Sudras, dos operários, e os Dalits, que não está no corpo, do corpo social, é a sujeira do corpo social. Por isso que aquelas pessoas que praticam as castas, esse tipo de cultura oriunda das castas, vai desconsiderar os Dalits, porque dentro daquela cultura, dentro daquele universo de valores, são povos que na outra vida aí, eles foram maus, cometeram injustiças, então eles têm que pagar. Então, dentro daquele universo de valores, cabe a eles agora, enfrentar a realidade com resignação, para que na próxima vida eles possam ascender socialmente dentro de outra casta social, certo? Isso é religião, Isso bem de grosso modo, certo? Então, veja aí um painel das desigualdades. 40% da população abaixo da linha da pobreza. Uma existência de concentração de renda gigantesca, um abismo entre pobres e ricos. 40% da população é analfabeta. 66 crianças mortas para cada 1.000 nascidas. A mortalidade infantil é 3 vezes maior do que a do Brasil. Então falta oportunidades, proteção, e sobretudo para as mulheres. Então, principalmente mulheres oriundas de castas inferiores, a vida delas não vai ser lá muito fácil. Nos últimos anos aconteceram algumas atrocidades contra meninas, contra mulheres, que chamou muita atenção do mundo para a Índia. Em 2012, uma menina foi estuprada num ônibus, cometeram todas as atrocidades e jogaram o corpo dela para fora porque ela caminhava 10 horas da noite com um amigo, certo? Então, é um universo de valores um pouco complexo e bastante estranho para nós ocidentais. Quanto à questão
abordando um pouco da história, um pouco de geopolítica, né? A Índia, ela junto com o Paquistão e junto com o Bangladesh, como eu disse, pertenceram a um território colonial, né, da Grã-Bretanha. Então, enquanto eles foram, né, todos membros, né, posse britânica, eles tinham um inimigo em comum. A partir do final da Segunda Guerra Mundial aconteceu o processo de emancipação, né, que a figura de Mahatma Gandhi se destaca. E aí, posterior à independência, nós vamos ter a separação desse território colonial em mais países. Então, por conta, sobretudo, de uma questão étnica, de uma questão religiosa, né? Então, por exemplo, os dois grandes países aqui são Índia e Paquistão. A Índia é majoritariamente hindu, apesar de que tem uma pequena camada da sua população que é muçulmana, oriunda do Bangladesh, do Paquistão, perdão, certo? Então hindu, né? Uma etnia distinta do Paquistão. O Paquistão ele se considera majoritariamente muçulmano. Então essas diferenças culturais, étnicas fizeram com que, né, esse território que se emancipa do Reino Unido se torne independente. O problema foi, né, o traçado do mapa de cada país. Então existe uma região chamada de Caxemira. Então essa região era disputada tanto por Paquistão como pela Índia. Então houve aí, né, negociações, um cede cá, entrega lá, né, mas o Paquistão ou grupos dentro do Paquistão nunca, né, aceitaram a negociação definitiva, né? Então a Índia sempre foi palco de atentados terroristas, né, oriundos de grupos paquistaneses que habitam a sua Caxemira. Então, volta e meia isso, né, vem novamente à tona. Então já aconteceram guerras, já aconteceu terrorismo, já houve negociações diplomáticas com sucesso. E ano passado e esse ano, antes mesmo do Covid entrar em ação, aconteceram alguns distúrbios na fronteira entre Índia e Paquistão, relacionada à questão da Caxemira. Então nós temos uma nova tensão, né, por conta dessa região. E qual que é o problema disso tudo, né? O problema disso tudo é que essas duas nações são nações nucleares, possuem muitas bombas nucleares. Então o mundo tem que olhar com mais cuidado para essa questão da Caxemira, por conta de que nós temos aí quase 300 armas nucleares contando os dois países. Então, os problemas oriundos de uma eventual guerra entre esses dois países vai, né, muito além dos dois. Por isso que o mundo, por isso que a China tem interesse, que a China é um país vizinho desses países, né? Por isso que eles têm interesse de que aconteça a paz, que não aconteça guerra e um eventual ataque nuclear, certo? Caminhando para o último ponto, o ponto da economia, né? Então, já adianto para vocês que vai ter algumas convergências desses países com os tigres asiáticos, pois a maior parte da população de todos esses países está na agricultura. A agricultura vai ter aí um perfil tradicional, né? Tradicional no sentido da jardinagem, né? Do uso de técnicas tradicionais, o terraceamento para a plantação de alimento, por exemplo, o arroz, o chá, né? O chá é um produto que foi incorporado dentro do cotidiano britânico, mas o chá é oriundo da Índia, ok? A Índia algumas propriedades dentro de um sistema de plantation, grandes propriedades, monoculturais, né, visando a exportação.
A Índia é um país que sofre com a fome, então muitos programas, né, por exemplo, da ONU, como a FAO, vão olhar para a Índia com mais atenção por conta da população gigantesca, né? Então a Índia não consegue produzir toda a sua demanda alimentícia, ela precisa, né, de aproximações comerciais com outros países para poder dar conta, né, de suprir essa demanda interna. E no que diz respeito à indústria chinesa, né, a sua incorporação dentro da nova ordem mundial, a Índia ela vai fazer mais ou menos parecida com os tigres. Então você vai ter uma parceria entre Estado e, né, a iniciativa privada nacional e transnacional. Então o Estado atuando como empresário em certos setores, né, por exemplo, da siderurgia, que é necessário um investimento volumoso e um retorno, né, demorado. Então o Estado ele ocupou essa lacuna, ele investe em infraestrutura, ele investe em vias, indústria pesada, né, enquanto que outros setores da economia, né, estão abertos à iniciativa privada nacional e transnacional. A Índia ela tem esses contrastes, né? A Índia apresenta alguns dos grandes cérebros, né? Mão de obra de altíssima qualidade e apresenta pessoas que nunca foram a uma escola, certo? Então, esses contrastes, como eu disse a vocês, a modernidade e a tradição. Se vocês pegarem aí pessoas que dominam tecnologia nuclear, muitos são indianos, muitos também são paquistaneses, tá certo? Então a indústria indiana ela é complexa e dispersa, ela vai desde os setores mais leves, como têxtil, como alimentício, indo até os setores de ponta, como de tecnologia avançada, né? Uma curiosidade, a China tem uma montadora chamada Tata Motors, e essa Tata Motors, ao que consta aí, segundo o livro e algumas coisas que eu li, criou um tipo de carro muito, como nós temos uma grande população, né, uma grande circulação de pessoas, criou um carro menor que consome menos, ocupa menos espaço, né, por conta aí, né, de tanta circulação de veículos. O que chama atenção também da China é a sua chamada terceirização, principalmente na questão dos call centers. Então, ao que consta, muitas grandes empresas do mundo, como a Índia fala inglês, né, dominam o inglês, tem o inglês como a sua segunda língua, muitas empresas, grandes empresas como Microsoft, né, e outras mais, eles contratam empresas de call center indiano. Então, às vezes, você está lá nos Estados Unidos, né, liga para um call center e você acha que está falando com um estadunidense, mas na verdade você está falando com um indiano, né? Então é uma coisa bastante curiosa. E para encerrar aqui, né, o país ele integra o BRICS, né? O BRICS, que é uma aproximação comercial econômica entre grandes emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, cada ano que passa, a Índia ela ganha mais destaque no cenário internacional mundial, cenário econômico internacional, né? Por quê? Porque ela apresenta cada vez mais um mercado consumidor em expansão. As vantagens competitivas, né, do seu território atraem muitas empresas internacionais, empresas transnacionais. Então, por isso que a apostila está dando, né, esse destaque da Índia como um ator econômico global. Beleza? Um abração para vocês, né? Recomendo que vejam a pequena aula sobre os tigres asiáticos,
né? Porque ela vai estar trabalhando com um ator também importante como a Coreia do Sul. Um abração e até mais.